Hoje eu coleciono gravuras, né? Eu tenho uma coleção especializada em gravuras do século XX, basicamente nos gravadores da primeira metade do século XX, daqueles ditos assim acadêmicos, né? São acadêmicos hoje, né? Mas na época quando eles faziam gravura eram modernos, né? Então eu coleciono gravuras de Carlos Oswald, eu coleciono gravuras do Oscar Wojciech e algumas gravuras também de pintores viajantes do século XIX. Hoje a minha coleção basicamente está em gravura mesmo, principalmente também dos mestres do século XVIII e do século XVII, que eu gosto bastante. Mas como eu comecei a colecionar? Eu comecei a colecionar quando era criança, eu tinha, eu acho que 7, 8 anos, eu via os selos nas cartas do correio que eu recebia, e aí comecei a colecionar selos, trocar selos com gente do mundo inteiro. Então, tinha muito intercâmbio nessa época, anos 80, né, que você mandava carta para uma pessoa lá na Holanda, a pessoa te mandava 10 selos da Holanda, selos do Brasil. E assim começou o meu gosto pelo colecionismo. E depois me tornei adulto, eu vendi a minha coleção de selo, mas eu continuei a colecionar arte, artes plásticas, na verdade, né? Pintura, escultura. Eu sempre gostei muito de artes plásticas. Desde criança, sempre gostei bastante. E isso é uma coisa que veio de dentro de mim mesmo, porque eu não venho de uma família ligada à arte. E é assim que eu comecei a colecionar gravura e logo depois eu comecei a trabalhar no mercado de arte e comecei a me especializar na venda de gravuras. E aí, há 11 anos atrás, eu fundei uma galeria de arte virtual, que é o Papel da Arte, onde eu vendo obras de arte dos principais artistas brasileiros que usaram o papel como uma extensão do seu gênio criativo. Essa foi a minha trajetória rápida aqui para esse bate-papo. Júlio, você é colecionador, desculpe, e marchand. Quais são os cuidados que você toma com gravuras falsificadas? Olha, Jorge, essa questão de falsificação de obras de arte no mercado nacional é um problema muito sério que requer atenção, inclusive, da polícia, que deveriam se dedicar a isso, alguém deveria se dedicar a isso, porque é uma coisa muito complicada. Existe uma grande quantidade de obras falsificadas no mercado de arte e essas pessoas que estão colecionando arte, colecionando gravuras agora, elas muitas vezes não conhecem profundamente o artista. Então, acabam comprando obras falsificadas, achando que estão fazendo um bom negócio e, na verdade, estão sendo enganadas, né? É aquele velho ditado, né? A esmola, quando é grande, o santo desconfia. Então, é muito complicado você comprar uma gravura de um grande artista brasileiro nessas plataformas de leilões virtuais, se você não tiver muita experiência, não conhecer muita obra de arte, a obra do artista mesmo, da carreira do artista, para fazer uma aventura dessa e gastar o seu dinheiro em vão, né? Esse é um grande problema. O que eu poderia recomendar para quem gosta de arte, quer colecionar arte, quer colecionar algum determinado artista, primeiro de tudo, é a proveniência da obra de arte. A coisa mais importante quando você vai adquirir uma gravura de arte de um artista importante, de um artista brasileiro ou estrangeiro que seja, a coisa mais importante é você saber de onde veio essa gravura. Você tem que saber a origem dessa gravura, a quem ela pertenceu, de que coleção ela saiu. Muitas gravuras são muito caras, como as gravuras, por exemplo, do Oswald Guild, e que tem muita falsificação no mercado. Então, é muito importante que você saiba você entra numa plataforma dessa e vê vendendo gravura da Tarsila do Amaral, do Portinari, do Di Cavalcante e mais não sei quantas outras gravuras dos mesmos artistas, é lógico que isso aí é um engodo, né? A pessoa está sendo enganada porque não existe nenhum lugar que você vai encontrar uma quantidade enorme de artistas de primeiro naipe à venda num único leilão feito por uma pessoa desconhecida. Então é muito perigoso. O que eu realmente aconselho é que as pessoas que queiram comprar arte, queiram comprar gravuras de arte de artistas importantes, é que procurem realmente uma casa de leilões que seja séria, que seja reconhecidamente séria no mercado, mas o mais importante também, que ela conheça também a obra do artista, né? Se você gosta de um determinado artista, é importante que você conheça o artista, conheça a obra dele. É importante que você leia um livro sobre a carreira, você visite museus, visite exposições onde essas obras desse artista estarão visíveis, porque aí você vai ter um contato diretamente com a obra original. E aí, quando pintar uma obra dessa no mercado à venda, numa casa de leilões que seja assim confiável, você vai poder comprar com um pouco mais de tranquilidade.
Então, é muito importante que a pessoa que está colecionando arte, ela realmente se interesse em conhecer a vida do artista, a obra do artista. Mas a procedência é uma das coisas mais importantes. Eu vou contar uma história muito interessante, Jorge. Mês passado, eu fui visitar uma pessoa que tinha 2 serigrafias, que eram, na verdade, conhecidas como serigrafias do Di Cavalcanti. E eu cheguei lá na casa, né, e as serigrafias já estavam ainda emolduradas na moldura original dos anos 60, eu conheço um pouco disso, né? E eu olhei por trás também, estava tudo direitinho. E aí eu perguntei para a pessoa, escuta, mas como é que essas gravuras chegaram até você? Ah, essas gravuras chegaram aqui porque o meu avô, ele era dono de um salão de beleza, e a mulher do Di Cavalcanti, a Beryl, ela ia ao salão uma vez por mês e pagava com a gravura do Di Cavalcanti. E aí, depois que ele fechou o salão, ele ficou com várias gravuras, umas 5 gravuras, e eu fui lá, né, comprar justamente 2 gravuras. E foi muito engraçado, porque você tem que saber a origem de onde veio as coisas, né? Aí eu entrei na internet, eu vi realmente se aquele salão existia, se o nome batia com o nome que ela tinha falado, que era o avô dela, e o ano, tudo isso, e realmente era tudo direitinho. Aí eu abri as gravuras, abri as gravuras quando cheguei em casa, eu vi que se tratava de uma gravura original, por causa do papel, e não era uma serigrafia, era uma xilogravura, e eu naturalmente já documentei, fotografei tudo, porque como eu nunca trabalho com obras, por exemplo, do Di Cavalcanti, que é um artista muito falsificado na área de múltiplos em papel, eu estava de frente para uma obra original. Então, eu fotografei, arquivei, guardei, fiz um relatório de tudo que eu vi naquela obra original, para no futuro, se pintasse uma nova obra dessa na minha frente, eu poderia fazer uma comparação com a obra realmente original. Então, o que eu quero dizer disso tudo? É que a procedência da obra de arte é muito importante. Ela é assim, digamos assim, é a certidão de nascimento, sobretudo de obras de arte de artistas que são famosos ou de artistas que são muito caros. Então, você comprar uma obra do Oswald Guild, do Iberê Camargo, do Azar Segal, do Di Cavalcanti ou do Portinari, é muito importante que você saiba a procedência, entendeu? Ou então que você se valha de catálogo raisonné, quando existe, né? O projeto Portinari, por exemplo, tem um catálogo raisonné, a Fundação Iberê Camargo tem um catálogo raisonné, mas outros artistas, mesmo sendo importantes, eles não têm esse catálogo raisonné. Então, é muito importante que você tenha cuidado na hora de comprar, de quem comprar essa obra de arte, para você não ter um prejuízo. Júlio, eu queria aproveitar todo o conhecimento que você tem, toda a experiência e até mesmo esse contexto de preocupação que a gente sempre tem com falsificação, com autenticidade, de te fazer uma pergunta. O Volpi fez gravura? Olha, essa pergunta é muito interessante, porque um belo dia eu comprei uma gravura quando eu estava com a minha galeria. Tinha iniciado a minha galeria de arte virtual, eu comprei uma litografia do Volpi, e aí eu liguei para o Instituto Volpi para saber qual era o código de registro, né, no catálogo razonável. O Pedro Mastrobono, que é o presidente do Instituto Volpi, falou: Júlio, olha, não tem registro dessa gravura aqui, porque o catálogo raisonné não reconhece as gravuras que você vê no mercado do Volpi como sendo gravuras originais, porque, na verdade, não são gravuras originais. E aí ele me explicou que, na verdade, um catálogo raisonné de um artista, ele obedece a uma série de critérios, Jorge. São critérios museológicos internacionais, que incluem a linguagem controlada, os conceitos pré-estabelecidos. E entre todos esses conceitos, encontra-se a definição de que a gravura é uma gravura quando a obra é produzida por um artista gravador, que através da incisão na chapa de metal ou na madeira, ele vai gravar uma imagem original e não uma cópia, né? Daí o termo gravura. E o que acontece? Tudo isso que você vê no mercado de gravuras do Volpi, na verdade, não são gravuras, são reproduções das pinturas que o Volpi fez. Então, muitos colecionadores, com autorização do Volpi, fotografaram as suas obras, pegaram os negativos e os cromos, mandaram para uma gráfica mecânica industrial. Essa gráfica reproduziu esse cromo, esse negativo, e aí fez, por exemplo, uma tiragem de 100 exemplares, né? 100, digamos assim, cartazes, né? Poderia impresso, né? 100 impressos. E esses impressos, o colecionador ficava com a parte, a outra metade ele ficava com o Volpi. E o Volpi assinava tudo isso. Porque quando você chegava lá no ateliê do Volpi, o Volpi era uma pessoa muito boa, muito generosa, e ele
gostava de você e você não tinha condições de comprar uma gravura do Volpi, peguei lá, pegava um impresso assinado por ele e te dava de presente. E aí você saía de lá super feliz que você estava com uma, entre aspas, né, uma gravura do Volpi assinada por ele. Mas tudo aquilo que você vê de papel, que é litografia, é gravura, xilogravura, serigrafia, gravura em metal, tudo isso do Volpi, na verdade, não é do Volpi. São reproduções das obras originais e não são consideradas gravuras porque são temas repetitivos, são reproduções de uma obra original que já existe, de uma pintura ou de uma têmpera que já existe. Então, o Volpi jamais ele sentou assim em frente a uma placa de metal para fazer uma gravura em metal, ele jamais pegou uma pedra litográfica e desenhou um desenho original numa pedra litográfica, ou jamais ele pegou uma placa de madeira e fez uma xilogravura dos temas que ele sempre pintou a vida toda. Isso nunca existe. Não existe nenhuma comprovação, não existe nenhuma prova, não existe nenhuma matriz guardada. Então, tudo isso que a gente vê hoje do Volpi, quando as pessoas falam que tem um Volpi em casa, na verdade, elas têm uma cópia, uma reprodução de um quadro do Volpi com um autógrafo do Volpi. Mas não é uma obra original do Volpi, porque se trata de uma reprodução de uma obra original. Júlio, como você conheceu a Givoa? Olha, a Givoa eu conheci de uma forma muito interessante. Eu escrevi há um tempo atrás um artigo no meu site, o papeldaarte.com.br, sobre o mercado de falsificação de obras de arte. E esse mercado aqui no Brasil, infelizmente, é uma chaga muito grande e que atinge a todos nós. E eu escrevi esse artigo no meu site e um belo dia o Gustavo leu o artigo. Eu acho que ele não tinha ainda se fixado aqui no Brasil, né, Gustavo? Eu acho que você estava na Argentina ainda, isso. E aí ele entrou em contato comigo, leu o artigo, tinha gostado muito, que viria para o Brasil, está lá a empresa dele, criar a Givoa. E foi dessa forma que nós nos conhecemos, né? E fomos já tomar um café, ele me perguntou como é que era a questão do mercado aqui no Brasil, a questão de perícia de arte. E a partir daí a gente sempre tem tido contato, né? Já fui convidado já para dar aula na pós-graduação dele em perícia de arte, que foi um prazer enorme. Conheci a turma de alunos de perícia em arte e foi muito legal, foi bastante proveitoso. Legal, obrigado, Júlio. Agora eu vou passar para o Gustavo. Gustavo, como você se envolveu com a arte? Boa noite a todos. Obrigado. Desta vez tenho que estar na frente, né, no backstage. Quero agradecer ante tudo a você e a Júlio, porque, como ele falou, né, já vou chegar à parte que eu chego aqui no Brasil e eu já cheguei conhecendo um grande conhecedor como o Júlio. Claro, e foi muito bom. Foi umas experiências muito boas de chegar aqui. Empatizei com o Júlio porque eu venho de uma família onde a dança e a música eram as artes predominantes, né? Eu sou do interior da Argentina, sou de uma província de São Luís, que é do centro, e toda a vida a gente tive eventos artísticos em casa que tinham a ver com a música e com a dança. Aliás, eu trabalhei profissionalmente com a dança até os 26 anos. Eu vivi da dança entre os 20 e os 26 anos. E quando chegou o momento de que cumpri o ciclo, né, que decidi me aposentar de dança, chega um momento você como bailarim profissional, ou você continua pelo mundo da coreografia e de dirigir em algum momento um grupo de dança, ou você tem um tempo limitado por uma questão física, né? E eu decidi, eu tinha tido já minha experiência muito intensiva, e eu decidi começar a universidade. E aí foi a peritagem me encontrou a mim, na verdade, na real. Porque na Argentina eu escolhi uma carreira que se chamava Curadoria e História das Artes, na Universidade do Museu Social Argentino, e a universidade fez algo muito bom. Uma semana antes de começar as aulas, a mesma Faculdade de Artes convocou a todos os alunos e misturou para conhecer o resto das carreiras. Então, eu estava inscrito em Curadoria e História das Artes, uma carreira mais teórica, e me encontrei numa aula com um professor que me deu uma... eu não sei se aqui no Brasil, essa ginebra, essa bebida alcoólica velha que tinha uma garrafa de terracota, que se chamava Bols,
Ginebra, não sei, lá na Argentina é muito, muito antiga, é uma bebida importada, aliás, uma velha e uma menos velha. E aí o professor falou, ok, qual das duas é mais antiga? E aí com algumas pessoas que se transformaram nos meus companheiros durante os 4 anos da graduação, aí a gente decidiu se mudar de carreira. Então aí eu mudei para peritagem e avaliação de obras de arte e aí comecei a estudar neste mundo. Então, como eu não conhecia as artes plásticas de antes, eu comecei a me apaixonar, comecei a aprofundar no mundo das artes plásticas e eu sempre gostei da peritagem, esta mistura perfeita entre a teoria e mãos na obra, né? E mãos na massa. E já no ano 2010, há 2 anos de estar dentro da carreira, eu comecei a escrever num blog. Eu comecei a... Espera aí que tem um microfone. Aí. Eu comecei a escrever num blog as notícias do mercado de arte e no último ano da carreira, um professor nos fez fazer um trabalho, né? Um trabalho, não era o TCC era uma peritagem que acabei apresentando depois. Era um trabalho dentro da disciplina pintura e eles exigiam criar uma empresa de fantasia, né? Que criaram uma empresa. E a gente, com Ignacio, com Jimena e com Alejandra, decidimos criar un grupo interdisciplinar de avaliación de obras de arte, que en español é Grupo Interdisciplinario de Evaluación de Obras de Arte, e foi o inicio do nome da Giboa. Né? Foi basicamente aí onde surge o primeiro nome, e aí me acabei envolvendo com cada vez mais com este mundo da peritagem. Né? Ahí me fui pero para cima. Você me perguntou como acabei envolvido. Bom, foram 4 anos de sair de uma disciplina artística e me envolver profundamente no mundo das artes, não só as artes plásticas, sino também a carreira do bacharel que eu fiz na Argentina abrange outras disciplinas como móveis, numismática, oriversaria, joias, entre outras, e outras antiguidades, né? E Gustavo, como foi o início da Givoa? Aí um professor nosso, que é um grande conhecer, que ontem eu fiz uma entrevista em espanhol com ele, Omar, ele sempre motivava. Ele é um cara que trabalhou quase 40 anos como perito avaliador do Banco Ciudad, que é uma instituição que era o principal auxiliar da justiça na Argentina. E ele encarnava esta figura do conhecer, esta pessoa que conhece muito sobre no caso dele, da arte argentina. Ele tinha compartilhado no ateliê do Antonio Berni, do Spilimbergo, de grandes artistas. Ele viveu a época que estes artistas estavam em produção e ele sempre motivava a trabalhar em equipe. Ele falava, de aqui, quando vocês acabarem a graduação, continuem em contato, continuem trabalhando em equipe, pois juntos é um mercado muito grande, é um mercado que tem muitos problemas e se vocês se unirem, vão conseguir dar alguma resposta a todas estas necessidades do mercado, né? E como essa história, né, do nome da Giboa, quando eu me graduei, a pergunta foi: de que vou trabalhar agora, né? Porque você acaba a graduação, você aprova todas as disciplinas, mas depois o mercado está aí. E como você chega ao mercado? E aí, os meus companheiros, eu falei para eles que eu queria iniciar uma empresa, que eu queria, tipo, trabalhar, viver da profissão. Aí, Jimena, até o dia de hoje, é parte da Giboa. E começamos, aos poucos, a fazer peritagens, a tomar contato com o mercado. Já 8 anos disso, né? Hoje o mercado tem um comportamento totalmente diferente conosco. O mercado já não considera a gente uma ameaça, né? Naquele momento, os museus, eu pedi informação para o museu e às vezes eu nem recebia resposta pelo e-mail. Os museus não estavam acostumados a que alguém de fora peça informação. Cabe aclarar que a gente pede informação ao museu porque
consideramos que a obra do museu é a obra mais revisada, a obra mais catalogada, a obra que passou por vários filtros, além do passo da história, e muitas vezes a obra que está dentro dos museus é uma obra que o próprio artista fez doação. Então, como procedimento de peritagem, nós tomamos obra de um museu, de outro, mínimo 2, o ideal é 3, 4 museus diferentes, porque também sabemos que parte dos acervos públicos existe possibilidade de que a obra tenha dificuldade de identificação. Então, nessa época, começamos a pedir a diferentes museus e demorávamos meses para fazer uma peritagem, porque nós não tínhamos acesso a essa obra que a gente considera obra testemunha, que é a obra que vai ser base de comparação para poder determinar se tem uma correspondência ou não da obra original com a obra que está sendo questionada, né? Aí, com respeito ao que o Júlio falou, este papo do perito de conhecer, basicamente para falar que a gente convive e a gente dialoga o tempo todo, né? O conhecedor, no caso do Júlio, não só é conhecedor, sino é colecionador. Então, ele, como colecionador, ele precisou se aprofundar na técnica do que ele coleciona para evitar ser enganado, né? Mas aí o olhar é direito sobre adquirir uma peça boa, com uma boa provenância, e se, obviamente no assunto da obra gráfica, né? Se está assinada, muito melhor. Na realidade, do nosso lado, quando a obra chega a nós, a maioria de nossos clientes vem com uma obra que tem um problema de falta de documentação, um problema de que ficou numa casa durante muito tempo e não foi avaliada nunca por ninguém, e quando essa pessoa quer disponibilizar essa obra para a venda, aí encontra-se com um problema, né? Que como não está registrado em lugar nenhum, inicialmente o mercado não quer aceitar. Mas a Giboa surgiu assim. Hoje levamos 8 anos de conformação de equipe, e a nossa equipe hoje tem historiadores da arte, tem peritos grafotécnicos, tem peritos de arte graduados da mesma universidade que convivem na equipe, e também temos como consultores a conhecedores, seja de arte, como também conhecedores de numismática e artes decorativas. Aí eu acho que me fui por a resposta da tua pergunta, mas era para dar aí um contexto. Está silenciado. Está silenciado você. Pronto, agora está ok. Gustavo, quais são os desafios da peritagem acadêmica? E eu queria aproveitar e fazer uma segunda pergunta, já que você conhece bem. 2 realidades, o Brasil e a Argentina. Você poderia fazer um paralelo dessas 2 realidades com as quais você se depara? Bom, para entender um pouco por que estou aqui, um gringo está aqui no Brasil falando de peritagem, né? No momento, em 2017, eu concretizei um desejo que era de morar aqui no Brasil. Então, isso começou desde antes. Em 2012, a gente organizou a Giboa, né? E em 2016, momentos acadêmicos. Em 2016, organizamos o primeiro Congresso Internacional de Peritagem, que se chama ICAE. Por que organizamos esse congresso? Foi uma necessidade de saber o que estava acontecendo no exterior. Ou seja, a gente saiu da graduação, começou a trabalhar no mercado argentino, que em comparação com o mercado de arte brasileiro é muito, muito pequeno, mas não sabíamos o que acontecia fora, né? E de uma ideia de fazer um seminário, de fazer alguma palestra, transformou-se em um congresso, onde eu vi 12 palestrantes, nos quais 4 eram do exterior, Estados Unidos e Europa. A gente organizou ICAE lá em Buenos Aires em 2016, e essa foi como a porta que se abriu, né, de um grande mercado hacia onde a gente queria avançar. Felizmente, a Argentina está diferenciada do resto dos países da região por ter uma graduação. Espanha tem uma graduação em peritagem, existem pós-graduações, existem especializações, sim? E eu não conhecia muito bem o que acontecia aqui no Brasil. A gente tem uma dificuldade, uma barreira idiomática, né, dentro da região.
A gente pode saber o que acontece em Peru, Colômbia, México, mas o Brasil sempre para nós é como um enigma e tem a ver basicamente com o idioma. Desse congresso, Colette Lowe dos Estados Unidos, con Chillón de Madrid ou Antônio López Garcia de Interpol, eles começaram a dar uma realidade do mercado. E o mercado real era que aproximadamente 30%, 40% das obras que existem e circulam no mercado têm problemas de identificação. Por não falar que são falsas ou têm problema de identificação. É um número muito alto. Quando às vezes me perguntam, mas de onde você tira esse número? O mercado de arte tem uma parte do mercado de arte que é registrado e uma grande parte do mercado de arte que não está registrado, que tem a ver com as transações particulares, né? Então, essa estadística é a aproximação que todos os expertos do mundo vivem com as obras. Se você vou para este lado para poder justificar porque a gente precisa profissionalizar o assunto da peritagem. Se você um laboratório que existe na Suíça, que na Suíça existe a reserva maior de obras de arte do mundo, que tem a ver com os colecionadores particulares que estão lá nas reservas técnicas dos bancos. Um laboratório que foi criado especificamente por isso. Esse laboratório fala que os 50% que entra no laboratório tem problema de identificação. Então, já estamos falando do top, do colecionismo, e assim tem 50% das obras que ingressam problemas de identificação. Não estamos falando que sejam falsas, mas às vezes tem problemas de identificação de materiais e demais. Então, ante essa necessidade, a gente começou a pesquisar cada vez mais e tomar contato com o mercado internacional. E aí surgiu meu desejo de morar no Brasil, né? E vamos ver o que acontece no Brasil. E eu tinha uma expectativa que o Brasil, por ter um mercado de arte muito mais aprimorado, um mercado de arte maior, o assunto da peritagem aqui seja algo que estava sendo estudado há muito tempo. E em 2017, eu já tinha escrito uma vez para Júlio, nessa época, eu cheguei aqui, me ligo com um pouco com a situação aqui no Brasil, que existe um curso em uma instituição, mas não tinha uma universidade que estivesse fazendo isso. E aí a Josi Moraes, que é a coordenadora Santa Úrsula, ela me contatou e ela me falou: Gustavo, eu coordeno cursos de restauração, conservação há muitos anos, e cada ano tem mais pessoas perguntando o que acontece com peritagem, se tem algo de peritagem, se existe algum curso de peritagem. Então, aí eu me liguei bem com a situação na situação na Argentina, tem uma vantagem, né, que é uma carreira de grau já estabelecida há 10 anos, e aqui no Brasil tínhamos uma necessidade de criar algo profissional, né, algo acadêmico. A diferença grande entre o conhecer e o perito de arte acadêmico é precisamente um método e precisamente uma estrutura de comprovação, que às vezes o conhecer não tem, pois simplesmente conhece muito de uma obra. Só para também aclarar o título da entrevista. E aí comecei a organizar a primeira pós-graduação, que acabou sendo regulamentada pelo MEC na Universidade de Santa Úrsula, onde eu me limitei a organizar uma grade curricular sobre pintura, gravura e escultura. Eu tive formação em outras áreas, mas eu me limitei por são 5 semestres. E, bom, o Júlio já falou que foi convidado para falar de gravura no curso, e o mês que vem é a última aula da primeira turma de peritos graduados da Universidade de Santa Úrsula, neste caso, que vão sair para o mercado brasileiro, né? que vai aceitar este desafio do assunto da identificação correta das obras de arte. Perfeito. Obrigado, Gustavo. E agora a gente passa às perguntas. A ver se tem alguma pergunta aí. Eu queria, antes disso... É que você, nas outras vezes, você fez as considerações finais, e hoje... Não, eu queria, se você me permitir, queria jogar uma pergunta para Júlio. Lógico. Sim, pues aproveito que estou deste lado, né? Júlio, aí você que acha você falava sobre a provenance, né?
a provenância é uma das coisas mais importantes, é real, a gente concorda com isso, mas também sabemos que existe a provenância falsa, né? E que às vezes é fácil criar um documento que fale sobre essa obra para justificar a inclusão dessa obra no mercado. Então, como você lida com a comprovação dessa provenância? É uma questão só de acreditar a quem pertenceu, porque o que a gente encontra no mercado, às vezes, simplesmente esta obra pertenceu a uma grande coleção, pertenceu a duas famílias importantes. E é isso a suficiente comprovação que essa obra é autêntica? Não, Gustavo, você está certíssimo. Aí eu ajo um pouco como perito, né? O fato de uma obra pertencer a uma família importante, a uma coleção importante, não significa necessariamente que essa obra seja verdadeira. Eu vou te contar um caso muito interessante. Nas fazendas de café do Vale do Café, do Vale do Paraíba, aqui no Rio de Janeiro, aqueles fazendeiros muito ricos, eles importavam da Europa cópia de quadros dos grandes pintores que existiam nos museus e galerias na Europa. Então, eles compravam cópias desses quadros, que eram elaboradas, né, por esses artistas copiadores na Europa, e essas pinturas vinham para o Rio de Janeiro e ficavam lá na fazenda. Chegamos agora ao final do século XX, XXI, e as pessoas têm essas pinturas, né, que seriam atribuídas a grandes mestres, mas, na verdade, eram simples cópias que eram feitas porque era moda na época fazer isso, entendeu? Eram cópias que são do século XIX, mas são cópias. Então, a procedência é muito importante, mas mais do que isso, você tem que também fazer uma análise, né, realmente bastante técnica da obra, fazer um levantamento estilístico da obra para realmente saber se essa obra é verdadeira. Porque, assim, eu acredito que qualquer colecionador já comprou alguma obra falsificada na vida e depois ele descobriu. Isso faz parte de todo colecionador quando está iniciando uma carreira, iniciando uma coleção de obras de arte, seja de gravura, de pintura, escultura, sem querer acaba comprando alguma coisa falsificada, porque acaba comprando pelo impulso. Então, na hora de você adquirir uma obra de arte, Gustavo, realmente a procedência é muito importante, mas mais importante do que a procedência é você realmente desconfiar, sempre olhar a obra, mas olhar a obra com um pouco de neutralidade. Você tem que sempre deixar a emoção de lado e olhar a obra com um pouco de neutralidade de quem pertenceu e fazer realmente a pergunta para você mesmo. Será que essa obra realmente é verdadeira? Será que o artista realmente produziu essa obra? Então, é muito importante fazer isso. Eu sempre recomendo às pessoas que querem comprar, por exemplo, no caso gravura, que leiam livros sobre artistas, que frequentem exposições de arte onde as gravuras desses artistas estão expostas, né? Que conheçam a assinatura, a evolução da assinatura do artista. Tem artistas assim que a assinatura varia durante toda a carreira. Então, se você, por exemplo, coleciona gravura, é importante que você conheça a assinatura do artista ao longo do ano. De repente, o artista, em 1980, ele está fazendo uma assinatura que ele só fazia em 1940. Isso não existe. Com certeza é um plágio, né? Então, isso é importante. Uma outra coisa importante também, se for da procedência e tudo mais, é que no mercado de arte, pelo menos no mercado de arte em papel, tem que se ter muita atenção pelos papéis que são usados, né? Nós vimos há um tempo atrás agora, foi uma entrevista excelente que aquela diretora do Núcleo, Marcelo Grasman, deu, e ela falando para a gente, né, que o Marcelo Grasman, até determinada década, ele usava um papel, aí de determinada década a outra década ele usava um outro tipo de papel, e depois ele usava um outro tipo de papel. Então, só por aí, por esse relato testemunhal dele, você sabe que... Cortou. Cortou? Acho que cortou. Só para continuar com a fala dele, o Júlio fala precisamente de gravuras e obra gráfica, né? Que usualmente quando se faz as cópias, o próprio artista, desde o século XX para frente, tem já a regra de assinar com grafite cada cópia de gravura. O que acontece na pintura? Na pintura, o ato de assinar é um ato totalmente livre e depende do artista. Tem artistas que não assinam a obra, sua própria obra fala pela estética, ele não precisa assinar.
e às vezes essa assinatura corresponde a uma demanda específica do cliente ou a uma demanda específica do mercado. Por exemplo, essa obra vai ser exposta. Então, o artista leva para a exposição e aí, às vezes, é o próprio curador que fala, pode assinar as obras, e aí ele vai pegar uma caneta, ele vai pegar uma fibra, vai pegar qualquer elemento, e às vezes a assinatura está executada de um jeito que não tem nada a ver com a produção da obra, mas é uma assinatura própria do artista. É por isso que a intervenção do perito grafotécnico, só para esquematizar um pouco a peritagem acadêmica interdisciplinar, né? A peritagem tem 3 eixos: o eixo material, o eixo contextual histórico e o eixo estilístico e técnico. Então, só dentro do contextual histórico está a famosa provenance que o Júlio falou, que tem a ver com a data de nascimento dessa obra, a quem pertenceu essa obra, né? Como foi o passo do tempo e se tem alguma certificação de origem. Só pegar o parâmetro contextual e confirmar correspondência não significa que a obra seja autêntica. E do outro lado temos o laboratório. Só fazer testes de laboratório e confirmar que o pigmento encontrado na obra tem correspondência com a época também não significa que a obra seja autêntica ou que tenha correspondência. Então, a peritagem é o conjunto de elementos, o conjunto de provas que se acumulam. E não é que uma mais importante que a outra. Aí, dependendo do tipo, aí depende de tudo, depende da técnica, depende do material, depende da época. Aí o Júlio falou, se ele é colecionador de gravura, ele conhece as assinaturas da época, né? Mas também existe que o próprio artista assinou coisas de 20 anos atrás. Então, aí a obra é do ano 60, mas a assinatura corresponde ao ano 80. Então, acontece, recentemente, acabamos uma peritagem dentro da equipe sobre o artista, um grande neoconcreto, Hércules Barsotti, ok? No parâmetro final, no parâmetro técnico, no análise da assinatura, a gente encontrou como base de comparação, sempre insistimos com o mesmo. Uma peritagem é baseada na comparação com originais. Nessa comparação com originais, a gente tem que encontrar as correspondências técnicas, ok? Então, a gente encontrou a assinatura do Barsotti com 90 anos, com 70 anos, com 60 anos. A peritografotécnica, as peritografotécnicas, Alejandro e Patrícia, que fizeram o parecer técnico desta peritagem, elas conseguiram comprovar que ainda na evolução da própria assinatura, já ele muito velho, né, com respeito às anteriores, existem traços e existem signos pontuais que se repetem. Então, só a assinatura original consegue replicar isso. E às vezes o falsário pega, como falou o mesmo Júlio, pega uma assinatura de uma obra original, calca, faz um calco, faz idêntico. Ou às vezes temos encontrado casos, Jorge, que o falsário copiou a metade de uma assinatura de uma data, de uma época, e a metade da assinatura de outra época. E aí criou uma assinatura muito parecida à assinatura original. Mas eu tenho encontrado no mercado, o outro dia recebi um e-book de como começar com o colecionismo, de uma grande casa de leilões de São Paulo, né? E uma das dicas que dava a casa de leilão é só comprar obra assinada, que a assinatura é garantia da autenticidade. E eu discordo muito com isso, porque às vezes a assinatura é precisamente criada para atribuir a ele, a um artista determinado, uma obra feita por outra pessoa. Então, já a gente teve a fala da Cici, do núcleo Marcelo Grassmann, de como eles estão pensando no catálogo Razoné. O catálogo Razoné, para aclarar, é o registro de toda a obra, mas o catálogo Razoné é algo que é dinâmico, algo que se tem que incorporar o tempo todo, as novas obras que vão aparecendo, as novas pesquisas que se vão fazendo. Então, são muitos os elementos que temos que considerar e eu peço
não só ficar com, às vezes, análise de laboratório como comprovação. Já temos falado também com a Francisca e com a Sanati, que às vezes se pega laudo de conservador de obras de arte e esse laudo se utiliza para justificar essa obra como se fosse autêntica. ¿Sí? Aí acho que entrou Julio, porque acho que tinha que ter caído de problema aí do internet. Se você quer, Moara, tem alguma consulta? Tem, Gustavo. Tem uma que foi para você, as outras são para o Júlio. Que queria saber um pouco mais da relação de historiadores da arte na prática com a perícia de peritagem. Licença, Júlio, eu pedi para a Moara, apareceu aqui na tela. E a Moara eu também vou querer falar um pouquinho, porque eu sou historiador da arte. Eu vou fazer respondo uma parte, Júlio, e depois você dá seu parecer. Aí, Max Friedlander, o diretor do Museu de Berlim em 1930, um grande conhecer, um grande perito de arte, ele era de formação historiador, né? E ele criou um livro e ele fazia uma crítica aos próprios historiadores. Ele era historiador da arte. Depois ele exerceu como perito e ele basicamente avaliou mais de 2.400 peças de arte flamenco na época. E ele catalogou e comprovou a autenticidade. E ele fazia uma crítica que o historiador da arte, ele às vezes fica só focado no que está escrito e no que está na bibliografia, né? Uma questão própria do historiador. Procura livros, cria novas informações, produto da pesquisa. E muitas vezes perde de vista detalhes que têm a ver com a vida do artista que não ficaram registrados em livro nenhum. E acontece, e tem casos internacionais famosos de peritagens, onde o próprio artista registrava ter utilizado um tipo de tinta, somente esse tipo de tinta e nunca outro, né? Isso que estava na história da arte. Mas, a partir de uma peritagem, encontraram um pigmento que não era compatível com o que o artista tinha registrado na história da arte, né? Por alguma razão, ele tinha utilizado outra pintura, outra tinta. E o que aconteceu? Através de um filme da época, onde mostram ele no seu ateliê, debaixo da mesa dele se encontra uma caixa de uma tinta que era compatível com a que estava sendo pesquisada. ¿Sí? Tem a ver com as tintas novas, né? Quando o artista não declara que está usando a última tinta disponível. Então, a principal crítica que fazia este historiador da arte, que era perito com Max Friedlander, é uma crítica que cabe aos dias de hoje. Às vezes o historiador só fica focado no que está escrito. E como a própria Cici falou, né, que o próprio Marcelo faziam gravuras na escola e deixavam nos papéis, que ele não tinha feito esse tipo de gravura, mas deixavam aí as gravuras feitas, né, e sem assinar. Então, se você faz uma análise de papel, de antiguidade do papel e análise material sozinho, ele vai dar compatível com a época, mas não é desse artista. Então, aí te deixo a você, Júlio, que já temos falado disto até próprio na aula, né? Com estas diferenças de visão, às vezes. É verdade. Eu queria falar justamente isso. Eu concordo com o que esse perito de Berlim falou sobre a questão do historiador da arte. Eu acho que o historiador da arte ele deve nunca ficar satisfeito com as fontes bibliográficas que ele tem à sua mão, sobretudo quando tem alguma dúvida. Eu falo isso porque eu estava fazendo uma pesquisa sobre um artista viajante que esteve aqui no Rio de Janeiro, um artista francês, e tudo que eu achava na historiografia era o nome dele, o sobrenome e a data de nascimento, e não achava mais nada. E aí eu comecei a fazer pesquisa de campo, pesquisa em arquivos do Arquivo Nacional, na Santa Casa de Misericórdia, para tentar descobrir data de falecimento do artista. E eu fui descobrindo todas essas informações ao entrar em contato diretamente com as fontes primárias, que é o que um perito também, eu acredito que faça, né? Ele vai ir diretamente nas fontes primárias para buscar informações
consolidadas, né, sobre um determinado artista que ele está fazendo algum tipo de perícia. E através dessas fontes primárias, eu descobri várias informações sobre esse artista, e esse artista é um artista francês. Caiu? Oi, Francisca. Não, já coloquei o Júlio caiu novamente. Estamos com problema de conectividade, né? Tá. Aí temos mais perguntas, só que queria deixar justamente o Júlio falar exatamente de isso, né? De consultar as fontes. Por isso, para aclarar, enquanto o Júlio entra novamente, a gente convive com o historiador da arte, a gente precisa do historiador da arte, como também precisamos do conservador e restaurador de obras de arte, mas também preciso do cientista. Todos eles vão aportar uma parte na pesquisa, e eu, perito, é o encarregado de reunir todas as provas, e eu, perito, o encarregado de assinar esse laudo, que dá origem a essa peritagem. Então, às vezes, o perito toma a responsabilidade de confirmar a autenticidade ou a correspondência de uma obra, baseado nas informações que outros profissionais forneceram. Então, não é o historiador ou o perito fazendo perícia, não, são os dois. Não o historiador ou o restaurador. Quem sabe mais da matéria, quem sabe mais de se existe um agregado de tinta, se existe uma manipulação na assinatura, vai ser o restaurador, que trabalha o tempo todo sobre a materialidade do objeto, né? Então, aí cada profissão vai aportando a sua parte, e eu, perito, encarregado de reunir todas essas provas. Não é muito diferente o resto das peritagens, né? As peritagens que se realizam em outras disciplinas. Então, aí eu faço este chamado porque precisamente o Júlio, que encarnaria este nome do conhecer, né? Ele não só conhecer, senão ele está estudando, ele é pesquisador e ele oficia também de perito, ok? Aí não sei se tem algumas perguntas, acho que Moara ia passar a você, Jorge. Não, mas continuo? Tem mais pergunta? Não entendi. Sim, tem mais perguntas, mas acho que Moara ia passar pelo chat. Não, mas eu não consigo ver o chat daqui que eu estou acessando. Ok. Então damos licença, Moara. Moara, tem pergunta aí? Tem. Eu acho que você já acabou respondendo, mas seria a relação, o apoio que os laboratórios fazem, análise físico-química, na ajuda da peritagem. E acho que para complementar essa pergunta, também tem uma outra sobre as análises. Quais seriam os meios e métodos que utilizam para análise? Ok. Algumas outras tem para o Júlio, vamos ver se... Vamos ver se ele volta. Tomara que sim, que aí a conectividade melhore. Eu estou aqui. Está aí, Júlio? Estou aqui. Porque ficou como que caiu. Então, respondo essa pergunta, Moara, e depois você faz a outra para o Júlio, tá? Laboratório é uma grande dificuldade, né? E a gente, na entrevista que o Jorge fez a Francisca e a Sanati, né, como restauradoras de obras de arte, conservadoras, a gente puxou esta conversa a falar da conservação e a restauração de obras de arte feita no ateliê e não feita dentro das instituições que têm ferramentas próprias ou têm convênio com alguns laboratórios. Na Argentina, aconteceu algo muito bom para todos nós. Muitas das pesquisas que eu tenho feito aqui no Brasil, eu acabei utilizando o laboratório da Argentina, porque o Instituto Nacional de Tecnologia Industrial da Argentina, INTI, é uma instituição que tem já 70 anos e é federal. Eles são 27 centros de tecnologia industrial e 5 centros conformaram uma equipe que se chama Restaurar. Então, são 5 centros de cientistas especializados em amostras ou especializados em as necessidades que a gente tem como peritos de arte ou como um projeto de conservação e restauração. Em 2015, nós assinamos uma parceria, a Gibô assinou uma parceria com o Instituto, e a partir dessa parceria, o Instituto começou a ter casos reais de obras que estão no mercado,
de muitas delas de artistas locais, né, de artistas argentinos. O Instituto tira a amostra da obra, a química do Instituto acompanha a gente no momento da revisão, tira a amostra da obra, fazem a análise e eles oferecem o leque de possibilidades, porque aí o perito, se o perito conhecer muito de química, muito melhor, se conhecer de física também, mas o perito pede para o laboratório, olha, tem uma obra que é de 1920, aí coloquei 20 de propósito, porque a partir de 1920, aí o surgimento do branco de titânio, e quando foi patentado, e quando foi popularizado, então aí tem uma janela muito específica com respeito à materialidade. Aí eu falo para a Mônica. Mônica é a química responsável. Mônica, eu preciso confirmar se tem correspondência ou não. Aí ela pega a amostra, me faz o orçamento, e fala, olha, Gustavo, vamos fazer esta tecnologia, esta e esta, e vamos a identificar isso. A partir dessa identificação, o Instituto, como qualquer laboratório faz, emite um laudo técnico. Esse laudo técnico fala do que se encontrou na amostra. Quem tem que interpretar, que neste caso a gente faz em conjunto, mas quem tem que interpretar e colocar no laudo qual foi a interpretação desse resultado é o próprio perito. Uma das normativas HAM, que é uma ONG suíça, precisamente para dar um pouco mais de claridade ao mercado de arte, eles pedem para os peritos, para os especialistas que trabalham em arte, que nos laudos técnicos não só deixem a informação técnica, sino que coloquem como eles chegam a essa conclusão. Então, aí, volto para esta parte de estes três eixos. O laboratório oferece uma informação, o parâmetro técnico contextual oferece outra informação e o técnico é outra. Os três eixos têm que ser o suficientemente contundentes para que o perito, no final do laudo, acabe assinando uma correspondência com a autenticidade ou com a correspondência com a produção do artista. Aí, Júlio, você estava falando da parte da origem das obras, estas que foram compradas à Europa e não sei, caiu a sua conexão. Não queria que fique aí aberto. Quero que você possa finalizar. Sim, vou voltar a falar sobre isso. Os fazendeiros no Vale do Paraíba, no século XIX, eles importavam da Europa cópias de pinturas de grandes mestres. E essas cópias ficaram nessas fazendas do século XIX, né? E quando se chegou ao século XX, passaram-se tantas e tantas décadas e gerações, muitas pessoas que eram donas dessas fazendas achavam que tinham obras originais de grandes mestres e, na verdade, eram cópias que haviam se esquecido pelo tempo, né? De que tinham sido feitas como cópias e trazidas da Europa. Então, não é só importante que a obra tenha vindo de uma grande coleção, muito pelo contrário, mas você tem sempre que desconfiar, sempre desconfiar, no sentido assim, de tentar averiguar realmente se aquela obra é uma obra original, independente de ter vindo de uma grande coleção, porque qualquer colecionador pode estar sujeito a comprar uma obra falsificada, entendeu? É um risco que todo colecionador corre, sobretudo quando quem está começando a colecionar e não conhece tão profundamente o artista pelo qual está interessado em iniciar uma coleção. Isso acontece muito. Ok. E uma coisa interessante nessa história que você está falando é que são cópias que naturalmente envelheceram e chegaram aos dias atuais. Exatamente, é um verniz do tempo, um verniz de 200 anos, você imagina, né? O verniz do tempo de 200 anos numa cópia de uma que foi para uma fazenda em 1820, né? Já é uma coisa bastante crível, né? Não, mas isso aqui está na minha família há 200 anos, mas necessariamente não significa que seja uma obra. Sempre conto para os alunos e nos cursos também o método comparativo. Aí tem uma pergunta, acho que tem a ver com o método. O método comparativo na peritagem de arte, pelo menos que temos registro histórico, foi em 1871, em uma peritagem que se chamou a Polêmica de Dresde. Né? Tinha duas obras atribuídas a Franz Holbein, o jovem, duas obras, duas cidades do mesmo país. E eram iguais. Era uma Madonna, a Madonna de Burgomaestre. E se fez uma peritagem na época 1871, ou seja, a tecnologia disponível não era muita, então era
se chamou a todos os conhecedores e se chamou a conhecedores por fora da Alemanha, né, para dar um pouco de neutralidade. A obra de Dresde era a mais renomeada, era a obra que mais tinha prestígio e era uma cidade maior. A obra de Darmstadt era uma obra que tinha o mesmo nome, que estava atribuída à mesma pessoa, mas era uma cidade mais pequena, né? E se realizou uma pesquisa que opinava a população. Foi um caso, se chamou a polêmica de Dresde, porque foi um caso absolutamente público. Se avaliaram 46 obras do artista, ficaram os especialistas com só 14 obras similares, né, na estética e demais. E no final da história se acabou confirmando que a obra da cidade mais pequena, que é a que menos provenance tinha, era a original, que tinha atravessado o processo de restauro e algumas mudanças próprias do envelhecimento natural. E a outra obra de Dresde era uma cópia, se acabou confirmando, que era uma cópia que pediu Catalina de Médici a outro artista. E não só pediu que ele faça uma cópia, sino que também ele assine como Holbein. Então, esse fato, em 1871, estabeleceu que a provenance é polêmica, né? Porque a obra que maior provenance tinha era a de Dresde, e que o método comparativo é um método para chegar a uma conclusão. Aí se fez uma renomeação, né? E a obra de Dresde tem o artista que corresponde, e se conseguiu encontrar essa informação na peritagem. A partir daí, a peritagem, pelo menos que a gente tem como método, a peritagem é pela comparação. E isso responde que só tinha 100 anos de diferença entre a obra de Holbein e a obra feita depois. Hoje, essas duas obras teriam uma antiguidade similar, né, em quanto à materialidade. Então, é muito difícil, e muitas coleções públicas no Brasil. Vamos lembrar, antes de que Buenos Aires seja uma capital relevante dentro do continente, era Rio de Janeiro. Então, as grandes famílias de muito dinheiro estavam aqui no Rio de Janeiro. E já a Europa fornecia uma indústria da cópia, porque tinham que encher os palácios, encher as casas das novas burguesias aqui. E em Buenos Aires aconteceu exatamente o mesmo, só 15, 20 anos depois. Então, se comprava por catálogo, se compravam Rubens por catálogo, se compravam obras de grandes mestres por catálogo. O que acontece 30 anos depois? Essa família patrícia, que faleceu o patriarca, né? E eles acabam doando tudo isso para o museu. Obviamente, isso não acontece mais, porque hoje temos política de incorporação de obras nos acervos. Mas nessa época acontecia. Então, eu tenho muito cuidado quando a gente faz uma peritagem de obra europeia com base de dados daqui, em Latinoamérica. Então, aí a gente tem que contrastar com obra que esteja presente na Europa e que esteja desde a época que o artista doou, ou que tinha suficiente provenance, como o Júlio bem coloca, para confirmar que essa obra que vou estar comparando é uma obra que é indubitável, né? Comparado com a obra que está sendo questionada. Aí, Julio, Jorge, Moara colocou no chat, vou ler aqui, já que você não pode entrar no chat. Para Julio, se você já tive momento em que sentiu dificuldade de comprovar uma falsificação, e se você já soube que a obra não poderia ser original, mas não teria elementos para comprovar, ou seja, um caso que você não conseguiu comprovar e, ao melhor, acabou desistindo de comprar. Na verdade, já aconteceu exatamente o oposto a isso. Eu fui comprar uma gravura de um artista, de um artista importante, e esse artista é um artista muito criterioso em fazer gravuras, que é o caso do Iberê Camargo, né? E essa gravura do Iberê Camargo, ela estava à venda no leilão, e eu percebi que o papel era totalmente diferente do papel original. Eu estava usando um papel craft. Imprimiram a gravura, uma cópia da gravura original no papel craft, e continha uma assinatura nanquim, na caneta nanquim, na gravura. Nenhum artista gravador da gravura, um mestre da gravura, vai jamais assinar uma gravura com uma caneta nanquim. Sempre vai se assinar com um lápis, né? E
você falou isso e isso me deixou chateado, na verdade, porque essa gravura já foi e já voltou ao mercado já umas 3 vezes e já passou por vários leilões. E no último leilão, que era até um leiloeiro que eu já fiz algumas compras aqui no Rio de Janeiro, eu liguei para o leiloeiro e falei, olha, essa gravura que você está vendendo, essa gravura é falsa. Essa gravura é falsificada, uma cópia grosseira, entendeu? Uma assinatura grosseira. Ah, mas essa gravura veio... O leiloeiro me disse, essa gravura veio de um grande colecionador. Eu sei, mas a gravura é falsa. E aí, inclusive, eu mandei para o leiloeiro os links dos leilões anteriores em que essa gravura foi colocada à venda e não foi vendida, né? E mesmo assim, o leiloeiro, ele deixou a gravura no leilão e a gravura foi a leilão novamente, pela 5ª vez. E eu falei com ele e tudo mais e tal, mas não adiantou. Naturalmente que ninguém comprou a gravura, porque quem conhece, um colecionador que conhece gravura do Iberê Camargo, viu evidentemente que aquela gravura era uma falsificação. Mas isso me deixou chateado, Jorge e Gustavo, porque você fala com o leiloeiro, que é um leiloeiro até bastante conhecido no Rio de Janeiro, você dá provas de que aquela obra é falsa, que ele está colocando uma obra falsa no mercado, e mesmo assim ele mantém a obra no mercado para ser vendida, o que aconteceu realmente que não foi vendida, né? E daqui a pouquinho, de novo, essa obra vai novamente aparecer no mercado, né? É muito complicado. As obras que eu já comprei falsificadas, gravuras que eu já comprei falsificadas de alguns artistas, eu destruí elas. Eu assumi o prejuízo, peguei, rasguei e joguei no lixo para que essa obra não voltasse mais ao mercado e não causasse mais estragos no bolso de ninguém. Essa é a minha política que eu faço quando eu compro alguma obra que é falsificada. Eu vejo que é falsificada já tem bastante tempo e não tem mais como trocar e tudo mais e tal. Quando o valor é pequeno, então eu nem perco tempo, eu rasgo, jogo fora para que isso não volte ao mercado. Mas isso é um posicionamento meu, né? Porque como eu tenho uma galeria virtual, eu tenho uma galeria de arte, então todas as obras eu dou um certificado de autenticidade. Eu dou a minha fé, né, de que essa obra realmente é uma obra original. Mas quando não é original, eu jogo fora, rasgo, destruo e sigo em frente. Tá. Bom, é a sua ética que está em jogo, né? A sua ética. É a minha ética que está em jogo, exatamente a minha ética, é verdade. Exatamente. Infelizmente isso não acontece. Você no início da conversa falava de que tem essas pessoas que estão procurando virar ricas com um encontro, com uma obra, né? Pagando muito pouco por uma obra que de jeito nenhum tem esse valor no mercado. E aí fica a dúvida se é uma pessoa que não tem informação ou é uma pessoa que ainda com a informação que tem, tenta pegar essa obra porque pareceu barata, né? Porque pareceu uma oportunidade. Esta colocação, tem uma pergunta aí que fala de Pernambuco. Eu moro em Recife, Pernambuco, e penso que aqui não tem peritos de obras de arte. O que devo fazer? Aí eu sugiro ver aí o canal Arte e Investimento, porque de uma entrevista que a gente fez com o Jorge, a gente deixou super claro que nem sempre você precisa uma peritagem para tirar as suas dúvidas. Às vezes tem instâncias intermediárias, tem instâncias de revisão, como você falou, o processo, Júlio, de você avaliar uma obra para você comprar, não é muito diferente ao processo que a gente faz no início de uma pesquisa. Vamos ver se as fotografias, vamos ver se essa obra tem uma correspondência como mínimo estética. A partir de uma correspondência estética, vamos avaliar aí um pouco a assinatura. A partir de vários elementos que dão sustento a que essa obra possa ser pesquisada profundamente com uma peritagem, muitas vezes isso já é uma possível decisão de compra. E eu já tenho trabalhado com parecer técnico. Se a pessoa estou por comprar um leilão, o leilão é internet, me dá uma olhada nesta documentação que eles apresentam, me dá uma olhada na fotografia da obra. Óbvio que não se pode fazer uma peritagem baseada numa fotografia. Tá? Pelo menos nosso processo, de jeito nenhum a gente pode fazer uma peritagem baseada numa fotografia. Agora, tem fotografias HD que os próprios museus oferecem, tem fotografias dos próprios museus que têm iluminado com luz ultravioleta, iluminado com fotografia por infravermelho, então tem um leque de material digital onde depois o perito pode se apoiar. Mas para dar um parecer técnico para o cliente e falar, olha,
eu não encontrei a priori nada estranho, mas isso não significa que essa obra seja autêntica. Então, aí, há uma falta enorme de peritos, não só no Brasil, na Argentina, no geral. E tem muita pessoa que é muito conhecedora que pode ajudar nesse sentido. Então, às vezes, é consultar a essa pessoa que conhece muito e depois tentar fazer uma peritagem mais aprofundada no caso de querer obter um laudo técnico que fale da correspondência. E aí a colega Elisa tinha perguntado, tendo os resultados obtidos das diversas áreas, qual é o método utilizado para o laudo? Quando a gente fala, pelo menos na GIVOA, né? Quando a gente fala temos método GIVOA, a gente não inventou a roda, de jeito nenhum. A gente estudou o que já existia e a gente tenta melhorar com o expertise diário. Quando eu me graduei, eu tinha os lineamentos de como tínhamos que trabalhar com peritagem, o que tínhamos que fazer, como tínhamos que abordar uma obra. A partir daí, com a experiência, a gente vai melhorando esse método. Por exemplo, se numa entrevista que a gente fez em espanhol com Andrés Sánchez Ledesma, que tem um laboratório enorme, um dos principais laboratórios de Madrid, que trabalha para o Thyssen-Bornemisza, o André é dono do laboratório e ele colabora com peritagem. Então ele fala, qualquer obra que chega, primeiro passa pela tecnologia, e se a tecnologia dar correspondência material, a gente procura informação contextual e técnica. Isso pode fazer ele, porque ele é proprietário do laboratório. Então, nosso método, às vezes, é coordenar os recursos, o tempo e a disponibilidade. Então, muitas vezes a pesquisa começa pelo lado histórico, contextual, depois pelo lado técnico e no final chegamos ao laboratório. Tudo isso como é colocado no laudo, isso sim tem uma ordem específica que basicamente do geral ao particular, do parâmetro contextual, a quantidade de obras que se consideraram testemunhas, o parâmetro estético, estilístico, linguístico e chegamos ao parâmetro técnico, onde a gente estuda a fatura técnica do artista e, se puder, a gente avalia a pinacologia da obra, que tem a ver com o estudo da pincelada, e depois intervém o perito grafotécnico, que faz a avaliação, no caso de tiver uma assinatura, né? Faz a intervenção sobre a assinatura. E o perito grafotécnico também, porque tenho aí o Maurício, que é grafotécnico aqui presente, o perito grafotécnico também trabalha sobre a documentação. Então, o perito grafotécnico também ajuda na comprovação da provenança. Se esse documento que fala que é tão antigo assim e que pertenceu a tal família, o perito grafotécnico pode ajudar na comprovação dessa documentação. Sim? Acho que era isso para fechar isso. E qual é a importância, valor desta cópia no cenário brasileiro, considerando o grau de semelhança e a sua antiguidade? Aí eu não entendi muito bem a pergunta, se puder aclarar. Mas acho que é isso de minha parte. Não sei aí, Júlio, se você quer fazer alguma outra colocação, fechar, ou Jorge, que aí você, Jorge, que se no chat ficou um pouco por fora das perguntas. Não, o que eu ia falar é que sempre que vocês comprarem obra de arte, seja qual seja a obra de arte, pintura, escultura ou gravura, sempre tenham cuidado de comprar em lugares seguros, em leilões sérios, com comerciantes confiáveis, com galerias sérias, estabelecidas. É sempre muito, muito importante isso, né? Porque essa já começa a ser uma boa maneira de você adquirir uma obra de arte de uma fonte segura, de um lugar seguro, que você não tenha problemas, né? Isso é muito importante. E também, né, o que eu sempre falo, né, para os colecionadores que colecionam algum artista, que gostam de algum artista específico, que sempre leem bastante. Leiam sempre a obra do artista, vão às exposições onde ele participou, onde tem obras expostas dele, museus, para conhecer melhor a obra do artista e assim poder adquirir uma obra futura desse artista com um pouco mais de segurança. Esse é sempre o conselho que eu dou, e sempre é aquele conselho velho, né? Na verdade, a esmola, quando é grande, o santo desconfia. É um ditado popular que existe aqui no Brasil, entendeu? Então, você esquece que você não vai comprar Picasso, uma obra do Picasso, por R$100, você não vai comprar a aquarela da Tarsila do Amaral por R$500, você não vai comprar um Ivan Serpa por R$1.000, isso não existe. Isso não existe. Então, você tem sempre que ter esse cuidado, né? Para não
gastar seu dinheiro à toa e iniciar uma coleção com segurança. Aí vou a última pergunta, que acho que é ótima para dar, encerrar aí. A ver, a hermano consulta, como é cobrado o trabalho de peritagem? Se é relacionado ao custo do trabalho ou relacionado ao valor da obra? Aí, obrigado pela pergunta, porque uma sugestão da RAM, da ONG suíça, precisamente é que um perito, um especialista, não pode ligar a sua pesquisa a porcentagem do valor da obra. A imparcialidade e ficar por fora do negócio comercial da obra é uma das características de um bom perito. Eu demoro o mesmo e gasto o mesmo tempo e recurso em demonstrar se é autêntica ou se corresponde que não se corresponde. Então, o valor da peritagem, eu acredito, e nós na Giboa, tem uma tabela, obviamente tem um grau de complexidade, tem obras que têm um grau de complexidade que envolvem 5 profissionais, envolvem laboratório, ok? Então, isso é uma tabela que vai somando valor no orçamento, mas é um orçamento fixo. É um orçamento que começa e quando acaba o resultado, seja positivo ou negativo, o valor é o mesmo. Ligar uma pesquisa de autenticidade a uma porcentagem do valor, eu acho que pode levar suspeita, né? Que pode alguém suspeitar de que estou envolvido em querer que essa obra seja autêntica, porque precisamente se for autêntica vai ser vendida, e se é vendida nesse valor, eu vou receber esse dinheiro. No nosso caso, não. As pesquisas têm um valor determinado desde a revisão inicial. Às vezes, o que sim pode variar, e isso as pessoas, os clientes têm que entender que isso existe, que quando você vai avançando na pesquisa, surgem necessidades que não estavam previstas no início. Então, inicialmente, se eu orcei fazer análise de 2 pigmentos e depois precisei fazer 3 pigmentos, porque realmente esse terceiro vai me dar mais informação, aí o cliente, usualmente o cliente aceita pagar uma diferença que não estava orçada no início. Mas, no geral, o orçamento é um orçamento fixo e o trabalho de peritagem não tem que estar ligada a se é positivo ou é negativo. E, por último, só para aclarar do nosso lado, a gente não fala essa obra é autêntica. A gente fala, essa obra tem correspondência com tudo estudado e colocado no laudo. Por quê? Porque uma peritagem começa e acaba com determinado tipo de informação, com determinado acesso à informação e com determinada tecnologia. E então, não é da perícia de arte particular, de todas as peritagens. Em outras disciplinas é assim. Então, existe correspondência ou não existe correspondência? Só pode falar, a meu critério, essa obra é original, alguém que estive com o próprio artista quando ele estava produzindo a obra. Porque o resto é toda uma opinião ou profissional ou é um trabalho de pesquisa feito baseado numa obra de um artista que já não está mais vivo entre nós. Sim? E em alguns casos a gente tem recebido, por exemplo, casos estranhos que um galerista foi enganado e vem com a obra, olha, Gustavo, a obra é falsa, mas eu preciso comprovar para poder iniciar um processo. Então, aí toda a pesquisa é para comprovar a falsidade dessa obra, porque ele já sabe que é falsa, mas ele não pode iniciar um processo só baseado no que ele acha. Então, aí o perito trabalha para confirmar a falsidade dessa obra, ou a não correspondência material, técnica, estilística e demais. Sim? Mas aí, de minha parte, Jorge, não sei se você tem alguma colocação para você que já tem avaliado todas as entrevistas que você fez e todo este assunto. Não, eu me deparei com uma situação curiosa. Semana que vem eu subo uma entrevista, porque o que a gente está conversando aqui, gravuras tem como suporte papel. E aí é sobre assinaturas, que existe o colecionismo de assinaturas. Só que qual é a diferença da assinatura para um autógrafo? O autógrafo, você encontra a pessoa, pega um pedaço de papel, a pessoa assina para você. Aquilo tem um determinado valor, dependendo de quem assinou. A assinatura, ela está em um documento, tá? E muitas vezes são documentos de décadas atrás, de séculos atrás. E o que eu achei mais impressionante, eu sempre faço essa pergunta, eu estava conversando com um cara chamado Marcelo Maia, tá? Ele é da RHM aqui em São Paulo, eles fizeram um catálogo de assinaturas, até onde consta o único catálogo brasileiro. Isso foi em 2013. Então, eu fiz essa pergunta para ele, tem falsificação de assinatura?
de assinatura do documento, e aí ele me disse que tem. E o que eu fico assim mais impressionado nesse universo é que é justamente o seguinte, ele estava me contando, o cara, lógico, isso daí é praticamente um trabalho artístico, é uma falsificação, digamos assim, artística, dá para colocar nessa categoria. Agora, ele vai atrás de um papel envelhecido da época, naturalmente. E aí ele constrói o documento, aí ele tem que estudar a grafia, não só, ele tem que estudar o português arcaico. Vamos imaginar, o português era diferente há 100, 200 anos atrás, aí constrói o documento com assinatura lá, tudo. Lógico, isso é um nível de sofisticação muito alto. Aí, não, mas o cara ia atrás de um papel de 100, 200 anos? Bem, só lembrando aqui, se alguém ficar na dúvida, quando eu conheci o Gustavo estava me contando a história dos pergaminhos do Mar Morto, os pedaços que apareceram a partir de 2002, que o pessoal construía com base em sandália romana de séculos atrás, milhares de anos. Então, essa turma é muito louca. Esse mundo é muito louco. E muito dinheiro envolvido. Muito dinheiro envolvido. Para encontrar uma sandália romana de milhares de anos, cara. Sim. E conseguiram enganar ao ponto de colocar isso no Museu da Bíblia na Flórida, né? Então, a gente convida sempre a ficar ligado, a gente sempre tenta compartilhar experiências de casos do exterior, a gente nas redes sociais o tempo todo estamos colocando aí, e para encerrar, precisamos divulgar qual é o trabalho do perito, precisamos divulgar qual é o trabalho do conhecedor, do historiador, e uma coisa que o José Wilson, químico, que deu aula na universidade, falou, precisamos dialogar entre as disciplinas. A peritagem é interdisciplinar. Tem que se nutrir uma profissão com a outra, uma disciplina com a outra, tem que dialogar, porque de aí surge esse grande upgrade na informação e a gente consegue estar um pouco na vanguarda do falsário. E a maioria das falsificações são muito ruins, a maioria delas. Por quê? Porque eu sempre falo o mesmo. O falsário precisa fazer muita cópia rápido porque ele precisa vender. Então, não tem o tempo de se dedicar aprofundadamente a um artista. Tem os grandes falsários que sim. Mas, no geral, e o Júlio pode confirmar isso como para fechar, você quando encontra uma gravura falsa, tipo, é muito falsa. Tem muita coisa dando volta vendida que é muito falsa, né? De minha parte, tudo bem, Jorge? E eu já queria deixar aí. Sim, Júlio, para despedir. Muito obrigado, adorei esse bate-papo com vocês. Você falou uma coisa engraçada, esse negócio do preço de peritagem, é como também o preço do restauro de obras de arte em papel. Uma vez eu cheguei para a minha restauradora e eu levei uma gravura para restaurar para mim, a gravura estava perfeita, mas ela tinha uma pequena pintinha de oxidação. Eu falei, puxa, Beth, como é que você vai me cobrar o valor todo se é só uma pintinha? Eu falei, Júlio, não importa o tamanho da gravura, a pintinha eu vou ter que pegar a gravura inteira, molhar ela, tratar ela inteirinha. Então, o valor do trabalho vai ser o mesmo. Não tem como ter desconto. E eu me lembrei dessa história, você falando dessa história da pintinha. E eu brincava com ela, e ela falou, não vai ter desconto. Não. Obrigado a todos. Neste caso, obrigado, Júlio, Jorge, e a todos os presentes. Desculpem aí um assunto da plataforma no início que não deixou ingressar, mas isso acontece com este tipo de coisas, sim? E a gente está dispor para responder aí por mail, por telefone, sempre estamos disponíveis, sim? Verdade. Um grande abraço a todos. Legal, gente. Obrigado, boa noite e até a próxima. Até mais.